E aí, gente, tudo certo com vocês? Aqui é o James novamente e hoje o tema vai ser um pouco diferente do costume, tá? Hoje não vai ter tanta demonstração, entretanto, como eu gosto de abordar, eu gosto de contar histórias também. Mas hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai conversar sobre um tema específico, né? Uma série de vídeos aí que eu pretendo trazer para vocês. Vai ser importante o feedback de vocês, até mesmo para dar continuidade, né, com esse tipo de trabalho. Hoje a gente vai conversar sobre ponto focal, tá? Ponto focal, que é algo muito importante no desenho e ele deve ser usado estrategicamente, até mesmo para que na hora que você enxergue uma peça ou um desenho, ou até mesmo as suas próprias produções, ela tenha algumas coisas que você olha e fala, nossa, mas por que isso aqui está funcionando tão bem? E enquanto alguns outros desenhos, eles são apenas desenhos. Né? Então hoje eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que vai ser bem interessante nesse sentido. E para me ajudar hoje, eu vou falar um pouco sobre um artista qual eu gosto muito, que se chama Jesper Ejsing, tá? Ele é um dos artistas que eu tenho mais respeito, assim, que eu gosto bastante do trabalho dele. Ele é um artista dinamarquês, tá? Ele, vamos dizer assim, que o carro-chefe dele são as ilustrações de fantasia, tá? Ele é um fã de Tolkien, RPG, D&D, e ele começou a trabalhar como ilustrador freelance, principalmente abordando esses tipos de temas. Ele, por sua vez, ele começou faculdade na época de literatura dinamarquesa e história da arte, mas ele desistiu dessa situação e foi se aventurar no mundo da ilustração, né? Começando como freelance, desenhando coisas do qual ele precisava pagar as contas dele, mas foi nesse tino, nessa vontade de explorar, né, principalmente a cultura do próprio país dele, dos países europeus, e trazer esse mundo de fantasia que ele se destacou e hoje é um ilustrador muito famoso em diversos tipos de produções, dentre elas uma das mais famosas que é o Magic the Gathering, que é um card game, onde ele tem obras absurdamente bonitas, tá? Eu podia ficar falando aqui do Jesper muito, se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo um pouco mais amplo sobre isso, beleza? E hoje eu trouxe um trabalho dele para a gente analisar. Não é um trabalho original, mas quem me dera se eu tivesse, obviamente, mas vai ajudar a gente a trabalhar isso, tá? E a obra da vez é Ayula, que é uma arte que o Jesper fez, né, para o jogo Magic the Gathering, beleza? Vou mostrar aqui um pouquinho mais, só para vocês darem uma olhadinha. E com ela a gente vai abordar o nosso papo de hoje, beleza? Pois então, o que significa o ponto focal? O ponto focal normalmente Vamos ser mais práticos? Vamos lá. Quando vocês veem essa imagem, o que mais chama a atenção de vocês, primeiramente? Ó, vou deixar até um tempo aí para vocês responderem. Bom, vamos lá. Então, a primeira parte que a gente provavelmente mais chama atenção, talvez seja aqui o rosto da ursa aqui, né? Ele é um rosto bem marcante, tá? E também ele está bem iluminado, se vocês perceberem. O que acontece? Esse normalmente é o ponto focal. Alguns artistas eles tendem a trazer uma orientação, né? Orientar o olhar do observador, ou seja, na hora que você estiver olhando algum tipo de peça, algum tipo de arte específico, às vezes os artistas eles colocam meio que propositalmente uma leitura daquela arte que ele fez. Por exemplo, quando a gente observa aqui, o primeiro ponto significa aqui nessa parte do rosto, né? Entretanto, depois, qual que é a outra coisa que mais chama atenção? Provavelmente, né, vai chegar próximo dessa área aqui, né, onde tem uma rocha, que ela se parece também, né, as formas dela, o shape, de um urso também. Olha só, que coisa meio complexa, né? E logo mais, se vocês perceberem também, quando a gente passa para a próxima parte,
a gente cai aqui nessa pata, que também está iluminada. Estranho, né? Beleza, tudo bem. Por que essa pata está iluminada? Não sei. Depois eu venho, enxergo aqui esses detalhes dessa árvore, beleza, e depois eu venho e volto de novo aqui para o rosto. Tudo aqui nessa arte, ela foi minuciosamente representada para que guiasse o olhar do observador. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Aqui a gente está trabalhando uma composição. E a composição, muitas vezes, ela tende a trabalhar formas onde não fique um desenho tão repetitivo, monótono, ou uma coisa muito simétrico, assim, vamos dizer. A composição, ela envolve muito essa questão de uma abordagem que visualmente seja agradável também, ou desagradável, dependendo do tipo de trabalho que você queira apresentar. Mas vejam bem, essa parte aqui mais iluminada, se vocês notarem, ela está aqui como nosso primeiro plano. O primeiro plano fica inteiramente aqui a nossa ursa. Logo mais, quando a gente começa a correr aqui com os olhos, observando a cena, vocês vão perceber esses galhos. Eles vão ser muito importantes, tá? Eu vou abordar eles logo. Quando a gente chega aqui na parte do rosto do urso, normalmente ele tende a outra questão também. Esse rosto aqui ele está no segundo plano, tá? Mas o que ele está passando nessa composição dele também é a questão da história. É muito importante, né, no desenho também, às vezes, você contar uma história nessa ilustração, explicar o motivo pelo qual ela foi feita também. Não simplesmente uma imagem só bonita ou uma imagem que não tenha tanta coisa para contar mesmo, que a gente só olha e fala, nossa, legal. Mas aqui não, aqui tem uma história, né, que conta a história dessa personagem, qual ela representa uma espécie de entidade aos ursos, né, daquela região. E aqui é como se fosse um monumento, né, aparentemente um monumento para essa entidade, né, que tem essa forma meio de um urso. Quando a gente chega aqui, nessa outra parte, entra a questão das cores. O que está pegando aqui? A gente trabalha também, olha para você ver quanta informação que tem, né, numa passagem de olhar assim de um desenho como esse, assim, uma ilustração. As cores, elas também estão se comunicando aqui nessa peça. Se vocês perceberam no círculo cromático, existem cores que elas, vamos dizer assim, que elas se odeiam, tá? Aspas, mas que juntas elas trabalham bem. São chamadas cores complementares. E no caso, a cor complementar do nosso querido laranja aqui, às vezes, é o azul. É o azul, né? Obviamente. E se vocês notarem, o fundo todo, ele não está tão trabalhado. Mais uma informação aí para vocês. O fundo, ele está um fundo mais azulado, esverdeado, e ele está meio esmaecido, ele não tem tantos detalhes. Quando a gente quer trabalhar um bom ponto focal, a gente preserva a parte com maior detalhe que a gente queira e também a questão das cores complementando isso. Ou seja, aqui os fundos com árvores bem mais soltas, tá? Sem tanto detalhismo. E aqui a parte onde ele quer mais detalhes, que ele quer chamar mais atenção, né? E esse balanço de cores, né, faz com que o laranja também se destaque mais em relação à parte esverdeada ali do fundo. Olha para vocês verem que coisa maneira, né? E outra coisa também que eu citei anteriormente foi os galhos. O que está acontecendo aqui também? Vamos lá, a gente falou um pouco sobre a composição, a gente falou um pouquinho sobre a questão das cores. Tudo isso dá temas para vários vídeos, tá, gente? Estou fazendo um resumo só para a gente continuar aqui com a nossa história. Mas, por exemplo, a gente falou composição, a gente falou sobre contar a história, falou sobre um pouco das cores, né, da iluminação. E agora sobre orientação do princípio da continuidade. Olha que nome difícil. Mas, na verdade, é a coisa mais simples. São linhas, normalmente, ou elementos que estão
gerando a direção ao ponto focal de novo. Oxe, como assim? Olha só, quando a gente observa a nossa querida ursa aqui, olha esses pelos apontando. Veja bem esses galhos. Por que esses galhos estão meio tipo torcidos para baixo assim? Para eles te guiarem para você olhar para essa pedra. Olha só, a linha, olha o galho voltando aqui, ó, olha para essa pedra, irmão. Aí você vai, olha para a pedra. Aí depois, olha só esse galhinho, olha como que ele está um pouco destacado, está mais iluminado. Por quê? Você chegou, olhou, bateu aqui, tem a questão da iluminação, obviamente, mas você olhou, bateu, os galinhos te trouxeram de novo para essa parte iluminada, que é o contraste com essa parte mais escura, que para chamar sua atenção de novo, que carrega para esse galinho que está levemente curvado de novo, trazendo para esta árvore, qual todos esses outros galhos trabalham em direção ao ponto focal novamente. Ou seja, tudo isso nessa peça é bem executado, eu diria até extremamente bem executado, para que seja uma peça qual chame nossa atenção, exista um porquê desses elementos e também para que a gente sinta que o que o artista quis passar para a gente foi bem elaborado ali. Né? Então, olha só que coisa bacana, né, nesse sentido. Eu poderia ficar falando horas e horas e horas a respeito que tem mais coisas aqui na composição, mas acho que isso aqui já foi o suficiente para vocês começarem a prestar atenção nessas coisas, tá? Então, não é só a composição que funciona, não é a questão só de cores bonitas, não é a questão de um desenho com anatomia, né, perfeita ou alinhada. Tudo isso é válido, é fundamento, é importante, mas eu acho que a forma com qual você passa a clareza, né, dessas informações, elas são suficientes. Lembrando que menos é mais. Né? Não adianta a gente querer colocar detalhe em tudo, deixar impecavelmente com vários detalhes minuciosos. Existem artes que são feitas a esse propósito, né? Existem artistas que dominam esse tipo de situação. Eu posso até trazer uns aí para vocês, mas às vezes beira também um certo desconforto, dependendo da proposta. Se for algo extremamente bonito, se ficar só detalhes em cima de detalhes, não vai ajudar muito a gente nessa questão. Então, beleza? Então, o que a gente conversou hoje foi princípio de continuidade, questão das linhas aqui, levando de novo aquela informação, as cores e o contraste, né, com a iluminação, a composição, né, a gente estava falando sobre isso, o contar a história, tá? E esse conjunto todo faz a gente ter esse vislumbre geral sobre o ponto focal. Beleza? Acho que foi isso. Lembrando a vocês que se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, tá? Vocês comentem aí, podem falar a respeito, o que vocês acharam, se foi uma informação válida. E também, né, uma informação extra aqui rapidinho, o próprio artista, né, o Jesper, ele também é um grande fotógrafo de pássaros. E ele sempre percebia, nossa, os fundos sempre ficam meio desfocados. Olha só, lembre-se disso. Não trabalha tanto fundo não, deixa ele mais, não precisa chamar tanta atenção. Tá aqui a nossa atenção, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse papo, foi um pouco mais diferente do costume. E a gente se vê no próximo, beleza?